Colossenses, capítulo número 3, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, comece a reflexão nesta manhã, pensando nisto. Olha, você já foi ressuscitado com Cristo? Portanto, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, e você sabe que para ser ressuscitado com Cristo, você precisa antes morrer com Cristo, não é? A nossa morte com Cristo na cruz nos capacita e nos leva a também sermos com Ele ressuscitados. Se fostes unidos a Ele na semelhança da sua morte, diz a Bíblia, vocês também serão na semelhança da sua ressurreição. Então, se fostes ressuscitados com Cristo, a diferença é esta: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E Ele vive, como diz a Bíblia, como foi prometido e cumprido por Deus, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. E Deus prometeu para Jesus que uma vez que Ele entregasse a sua vida, doasse a sua vida, sacrificasse a sua vida, derramasse o seu sangue e salvasse os homens, Deus prometeu a Ele que Ele seria recebido nos céus com uma glória maior do que aquela que Ele já tinha experimentado. E esta glória fez com que Ele fosse recebido aos céus e assentasse à direita de Deus Pai, recebendo do Pai agora toda a autoridade, recebendo do Pai todo o poder para exercer na vida dos filhos de Deus um novo tempo, uma nova história. Então, se você e eu fomos ressuscitados com Cristo e Ele está assentado à destra de Deus para interceder por nós, para responder às nossas inquietudes, ao nosso clamor, para responder a todas as nossas necessidades, pensai, diz o apóstolo Paulo, pense nas coisas lá do alto. Não coloque os seus olhos, não coloque a sua esperança, não coloque a sua confiança, não se firme, não se estribe, não faça para você nada que coloque a sua força, a sua vida, a sua segurança aqui na terra, não. Olhe para os céus, olhando é para Jesus, Ele é que é o autor, Ele é que é o consumador da nossa fé. Ele é que nos guarda, Ele é que nos livra, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos dá a vitória em todo o tempo. Por isso, olhe para o alto, pense nas coisas do alto. Tudo bem, você está aqui na terra, você precisa cumprir com suas obrigações, com seus afazeres. Ok, vamos fazer isto, mas pensemos, coloquemos a nossa mente, os nossos pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não fica focado nas coisas aqui da terra, não. Essas coisas da terra são passageiras. E aí a palavra de Deus diz assim: olha, vocês morreram com Cristo. A sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu irmão, minha irmã, nós poderíamos passar aqui a manhã toda meditando, refletindo nestas verdades que são tremendas, poderosas. Olha, o maligno, Satanás, o diabo, Lucifer, os anjos, os demônios, as forças espirituais do mal, os principados, as potestades, nada, ninguém pode tocar em você. Não há força, não há macumba, não há mal olhado, não há trabalho que seja feito, não há reza forte, não existe nada na existência do universo que possa tocar em você, que possa destruir você, que possa atingir você, porque a Bíblia diz que você morreu
e a sua vida está oculta, guardada, preservada, protegida com Cristo em Deus. Nós vivemos neste mundo, meu irmão e minha irmã, e todas as circunstâncias e situações tentam nos pressionar para que o medo nos alcance, para que a incerteza, a insegurança nos alcance. É isso que o diabo faz, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Eu tenho certeza que você, mesmo home office hoje, trabalhando em casa, você tem responsabilidades, compromissos, você tem que arrumar a sua casa, tem que preparar almoço, você vai ter que ir trabalhar, enfim, você tem suas atividades e responsabilidades. Você vai ter que cuidar do seu casamento, do seu relacionamento conjugal, familiar, enfim, todas as áreas. Nós somos assim, nós temos afazeres, responsabilidades, não é verdade? O diabo não. Ele não tem nada para fazer, a não ser roubar, matar e destruir. Ele não tem nada para fazer, a não ser ficar 24 horas lançando dardos inflamados contra a nossa mente, para nos perturbar. É isso que o diabo faz o tempo todo. O tempo todo o diabo nos perturba, vem para nos perturbar. Então é sua e minha responsabilidade, aí que entra o quesito cristianismo, irmãos. Eu falei muito sobre isso ontem, da nossa responsabilidade, você vai ver hoje, e eu quero reafirmar isto, né, porque estou aqui hoje, né, com muito temor no meu coração, alegria e gratidão pela presença do meu amigo Osmar, né, esse pastor mentor que Deus me concedeu, este amigo tão precioso. Obrigado, querido Osmar. Mas veja bem, é sua, minha, nossa responsabilidade vivermos como cristãos. Olha que coisa tremenda isso, irmãos. A salvação, o poder e a capacitação de vivermos em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias, é Ele quem faz, mas a responsabilidade de manter a nossa vida, de oferecer a nossa vida, é nossa, é minha, é sua. Olha só, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, diz a Bíblia aqui no versículo de número 4 de Colossenses 3. Mas o versículo 5, olha só, irmãos, está aqui, ó. Fazei, pois, você faz, morrer a vossa natureza terrena. Gente, nós somos livres do pecado, o pecado que nos escravizava. Nós somos livres, o nosso velho homem é crucificado, nossa velha vida foi arrancada de dentro de nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós não somos mais escravos do pecado, não estamos mais debaixo da lei, mas veja bem, nós continuamos humanos, finitos, limitados, sujeitos ao pecado. Nós não ficamos livres dos desejos, nós não ficamos livres dos instintos humanos, normais, naturais. Entenda isto. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você tem a Trindade habitando dentro de você, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Você tem a pessoa do próprio Cristo ressurreto habitando dentro de você. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ok, mas agora nós continuamos humanos, limitados, finitos. E é sua, minha, nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo e dominar os nossos desejos e instintos. Ao ponto da Bíblia dizer que pelo fruto do Espírito nós temos o domínio próprio. E aquele que não domina, que não governa, que não lidera a si mesmo, como pode intentar desejar liderar a outros? Aquele que não tem domínio sobre os seus próprios desejos, instintos, como é que ele vai viver? Como é que ele vai a cada dia viver para Deus, para a glória de Deus? Não tem jeito. Se você não dominar os seus desejos, os seus instintos, você não pode viver para Deus, você vai viver para si. E a Bíblia está dizendo, olha, isso aí é coisa passada na sua vida. Quer ver? Versículo 5 de Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não está falando de natureza pecaminosa. Esta já foi arrancada de dentro de nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não tem nada a ver com o pecado que habita, mas com os nossos desejos que podem nos levar
ao pecado que tão de perto nos rodeia, visto que temos nós uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Livremo-nos, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, diz a Bíblia. Então você deve fazer morrer, você deve se despojar de todo desejo, todo instinto humano terreno da prostituição, da impureza, da paixão desenfreada, perversa, do desejo maligno e da avareza, que é idolatria. É interessante que você pode falar assim, mas peraí, eu nasci de novo, uma nova criatura, vou me envolver com a prostituição? Ai, meu irmão, deixa eu dar uma notícia para você. Desejo não é pecado. O que é pecado é você conceber o desejo no coração. Você vai me dizer que você nunca teve pensamentos impuros? Você não concebe os pensamentos impuros. Você vai me dizer que você nunca teve um desejo desenfreado que você precisou trazer para a sua mente, para a sua existência humana, o controle? Você nunca teve vontade de fazer o mal a ninguém? Você nunca desejou mal a ninguém? Se você desejou alguma coisa ruim para uma pessoa, isso é desejo maligno. Porque Deus não deseja o mal, Deus não faz o mal, Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus a ninguém tenta. Então, todo desejo que não é bom, porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Toda avareza parece, a gente fica assim, avarento. Eu não sou avarento, não. Eu sou uma pessoa liberal, eu sou uma pessoa muito que gosta de ajudar as pessoas, uma pessoa solícita, eu sou uma pessoa tranquila nesse aspecto financeiro. Deixa eu dar uma notícia para você. A mesma interpretação da palavra avareza, quando você vai olhar no original lá no grego, é ganância. É o desejo de possuir cada vez mais. Não é porque você é uma pessoa liberal, uma pessoa gentil, que gosta de ofertar, que gosta de investir, que não se preocupa em gastar, que você não é uma pessoa que também não se preocupa em ganhar. Se você está muito preocupado em ajuntar, em ganhar, em fazer patrimônio, em ter recursos, em fazer, em ter, saiba que a sua segurança está no que você tem. E é por isso que a Bíblia diz que a avareza, que a ganância, que o desejo de juntar é idolatria, porque tudo aquilo que domina o seu coração, tudo aquilo que domina os seus desejos e instintos, não os desejos que você tem, mas os desejos que te dominam, tudo isso é idolatria. Você pode idolatrar a você mesmo, a sua aparência, a sua profissão, a sua intelectualidade. Você pode idolatrar o seu ministério, você pode idolatrar a sua família, você pode idolatrar os seus filhos. Às vezes eu fico impressionado, porque as minhas filhas têm defeitos, e eu assumo e eu vivo com elas, porque até os meus são às vezes piores do que os dela, os seus mesmo. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer minhas falhas, meus defeitos, meus pecados, porque eu sei que em Cristo eu posso ser aperfeiçoado, em Cristo eu posso ser santificado, em Cristo eu posso despojar-me das coisas velhas e a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas é a coisa mais feia do mundo, os pais que ficam tampando os defeitos dos filhos, e os filhos dele parece que são aquelas coisas extraterrestres. Não existe. Só tem qualidade, só tem virtude. Caramba, rapaz, nunca vi um negócio desse. Eita família maravilhosa. Na internet, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, é uma coisa linda. Isso quando não na igreja. Mas quando chega a fase da juventude, da adolescência, que eles podem decidir ou até se manifestar em desobediência aos pais, aí é o caos. Aí a casa cai, a aparência cai, a pinturazinha cai, o externo cai, o reboco trinca. E aí se mostra então que infelizmente você e eu temos que ser a cada dia transparentes diante de Deus e dizer: Senhor, a minha casa não é perfeita, a minha vida não é perfeita, mas uma coisa eu sei, eu te amo, eu quero seguir, eu quero crescer, eu quero a cada dia receber de ti a provisão que me faz mais parecido com o teu Filho Jesus, pela tua palavra, em santidade, em justiça. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, faça morrer todas estas coisas. Estas coisas, por elas que vem a ira de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus, mas sobre os filhos da desobediência. Meu irmão, minha irmã, você não tem mais este espírito que opera nos filhos da desobediência. Você tem o Espírito Santo.
que mesmo diante dos seus desejos humanos e terrenos, o Espírito Santo vai dizer para você, não vá por aí, não entre neste caminho, não ceda a este instinto, a este desejo, não conceba esta tentação, rejeite-a, siga nos meus caminhos, nessas mesmas coisas andastes, no passado, vós também, em outro tempo vocês viviam nelas, diz o versículo número 7, agora, porém, olha aí, irmãos, está na Bíblia. Eu já falei que um dia eu quero fazer uma pregação aqui só de ler Bíblia. Eu tenho que preparar isso, vou ficar olhando para você, só lendo Bíblia e você olhando para mim, e a gente só conferindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder maravilhoso de nos libertar, de nos transformar, de nos fazer leves. Eu estou fora desse cristianismo, que não é cristianismo para mim, mas desse chamado evangelho, que para mim não é o evangelho verdadeiro, mas enfim, que fica falando que você tem que estar debaixo de regras, preceitos, doutrinas, faz, não faz, ouve, não. Isso não tem base bíblica nenhuma, irmãos, para uma vida de santidade e justiça. O que estabelece vida de santidade e justiça para Deus é primeiro morrer com Cristo, ressuscitar com Ele e pensar nas coisas lá do alto. Vamos ter o nosso foco, nosso propósito maior em viver para Deus. Portanto, despoje-se, diz a Bíblia, despojai-vos, lance fora tudo aquilo que fazia parte da sua velha vida, não faz mais. Mas nós somos formados, diz que é a influência formativa. Nós recebemos tudo isso, então isso está em nós. Muitas vezes a gente nem percebe. Eu não sei você, mas eu já confessei esse pecado aqui para você, não tenho problema nenhum. Vezes, em situações da minha vida, em circunstâncias, eu vejo algum sentimento no meu coração que não é um sentimento que houve em Cristo Jesus. E a Bíblia diz assim, que haja em vós o mesmo ou os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Quando eu sinto algo que eu sei que não faz parte da vida de Cristo, eu corro logo para confessar e corro logo para dizer, Senhor, eu rejeito isso na minha vida, porque isso não faz parte da minha vida. Não pode fazer parte da minha vida, porque agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, a Bíblia está dizendo para você em Colossenses capítulo 3, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, despoje-se, isso não faz parte de você, não fale mais palavrão, não grite mais, não seja uma pessoa iracunda, uma pessoa indignada com tudo, com o mundo. Não seja isso, não deixe a maldade tomar conta do seu coração. É o que a Bíblia está falando, meu irmão. É a gente realmente viver isto, lançar fora todas estas coisas. Gente, ser cristão não é ser bobo, ser cristão é ser santo. Santidade, entenda bem, não significa inocência ou ignorância quanto à maldade. Santidade significa que, além dos meus desejos e instintos, eu vou escolher viver em santidade, em pureza, diante dele todos os dias da minha vida. Uma escolha. Eu não estou dizendo e nunca disse, Deus a me poupar de qualquer momento dizer que eu não tenha sentimentos ruins, mas estes não podem dominar a minha vida, porque quem domina a minha vida, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Por isso, despoje-se, pare hoje de praticar tudo aquilo que você sabe que o Espírito Santo está te dizendo que não é para você praticar. Não mintais uns aos outros. Não minta. Ah, mas a verdade dói. É melhor a verdade que dói do que o beijo que vai te enganar, te levar para o inferno. É melhor você andar num caminho muito estreito, iluminado, com a luz, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, do que num caminho muito largo, que vai te levar às trevas, ao precipício, à cova. Cuidado, não aceite essas coisas na sua vida, não minta, uma vez que vos despistes, é passado do velho homem, porque ele foi crucificado com os seus feitos, e vos revestistes, agora sim, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Agora o novo homem
Ele é revestido pela palavra de Deus, você vai ver daqui a pouco, segundo a imagem daquele que o criou, você. Entenda isso. Você foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Irmãos, eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu amo pensar nisso. Antes de eu nascer, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, antes do universo existir, Deus me escolheu nele. Por isso que Satanás levou uma rasteira, isso sou eu que estou falando. E aí Jesus Cristo pisou na cabeça dele, destruiu, aniquilou. Destruiu totalmente. Que ele não imaginava, que ele não havia nem sido criado. Eu já tinha sido escolhido. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi escolhido nele para ser filho dele, amado dele, precioso dele. Se isso não mexe com a sua autoestima, se isso não levanta a sua autoestima, realmente é bem provável que você precise procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, dependendo do nível de depressão, de baixo astral que você está. Procure, não tem problema nenhum nisso. A ciência está aí para ser usada. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Você é precioso, você tem um valor imensurável, não pode ser medido. O apóstolo João, pela revelação do Espírito Santo, ele escreve a sua epístola, ele escreve o seu evangelho. Mas no seu vocabulário humano, por melhor que fosse a sua intelectualidade e a revelação do Espírito, falta-lhe uma palavra humana, no vocabulário humano, para expressar um amor de Deus por você e por mim. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Então deixa eu dizer uma coisa, não importa o que as pessoas disseram de você, o que você mesmo pensa, acha de você. Obviamente estou falando com gente sincera, tá? Porque tem gente que é falsa por uma questão de intenção. Mas se você é uma pessoa sincera e a sua intenção é pura diante de Deus para viver para Ele, para a glória dEle, tome isso para o seu coração. Deus te valorizou, Deus te amou, Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te predestinou antes da fundação do mundo, antes de você existir. Isso só já nos basta para que nós sejamos, a partir dele, não de nós, a partir dele, nós possamos viver esta glória, esta bênção, este melhor do nosso Pai Celestial. Despoje-se, lance fora. Você foi revestido de um novo homem. Este novo homem, diz a Bíblia, se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dar uma notícia para você. Lúcifer, aquele anjo maravilhoso que foi criado com a essência da música no seu ser, todos os anjos, todo o universo, todas as estrelas, o sol, a lua, tudo que existe, a terra, o jardim do Éden, todos os animais, tudo que existe na terra, que é maravilhoso, que é lindo, tudo que existe no universo, tudo é maravilhoso. Mas só você foi criado à imagem e semelhança de Jesus. Entenda isso. Lúcifer perdeu, se rebelou contra Deus e a sentença dele foi sumária. Acabou, não tem arrependimento, não tem o que mudar. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo tendo se rebelado contra Deus e rejeitado a sua palavra, ainda assim, Deus prova o amor dele para com você e para comigo, em que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar e para que a cada dia nós possamos experimentar este revestir, este renovar pelo pleno conhecimento daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Nele não pode haver grego nem judeu, este grego que é uma referência somente a uma outra religião, uma vez que neste período aqui havia uma grande influência da nação grega. Não pode haver circuncisão nem circunciso, novamente destacando só a diferença das religiões. Não pode haver bárbaro, bárbaro é outra expressão de povos
que eram muito voltados, né, para uma situação de perversidade, assim como aqueles de Cita, são pessoas que estavam ali. Escravo ou livre, livres são aqueles relacionados que receberam liberdade, eram escravos. Porém, o que importa, meu irmão e minha irmã, é que Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aí que é a parte boa para nós hoje. Revesti-vos hoje, hoje, como eleitos de Deus. Eleitos, você é eleito de Deus. A característica de um eleito de Deus é que ele é santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Estas são as características que agora moldam o nosso novo homem, o nosso novo ser. Revesti-vos deste novo homem, que segundo Deus é levado a experimentar o pleno conhecimento de Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento, as mesmas atitudes. Então você agora, em Cristo Jesus, se reveste de santidade, de amor, de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Você agora, como uma nova criatura, pode suportar o seu irmão, suporta um ao outro, perdoa como Cristo nos perdoou. Se você tem queixa, você vai a Ele. Se teu irmão pecar contra você, você vai a Ele, trata com Ele, libera o perdão. Antes mesmo de tratar com Ele, já libera perdão. Se chegar lá o seu irmão tiver um dia ruim e achar que não deve te perdoar, ou achar que ele está certo, né? Então você vai falar, ok, você está perdoado, eu vim aqui só para abrir meu coração, fazendo o que a palavra de Deus manda. E a partir daí, deixa que Deus vai tratar com ele, porque ele tem um Espírito Santo, você também tem, e tudo isso será conduzido pelo Pai. Então a Bíblia diz que nós devemos perdoar como ele nos perdoou, mas acima de tudo, versículo 14, você deve se revestir, deve estar um amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o juiz, o árbitro do seu coração. E depois ele diz no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa tem sido a minha busca constante. Tenho falado com algumas pessoas, alguns irmãos, alguns amigos, em relação a essa questão da busca incessante de ter a palavra de Deus habitando em nós de uma maneira poderosa. Meu irmão e minha irmã, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É fundamental que nós, como cristãos, sejamos santificados, moldados, aperfeiçoados pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Então, diante deste momento que nós estamos vivendo, sim, de insegurança, incerteza, fragilidade, medo muitas vezes, temor, nós precisamos encher a nossa mente, encher a nossa vida, o nosso coração com a palavra de Deus e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me livra, o Senhor é quem me guarda. Então eu tenho a cada dia buscado, diante desta pandemia, diante deste momento das incertezas de tudo que nos cerca, confessar a palavra de Deus. Eu tenho pedido ao Senhor que aquilo que a palavra diz possa frutificar na minha vida, para que em todo tempo eu viva para a glória dele. Então o apóstolo diz assim no versículo 17, e tudo o que fizerdes, tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça-o, fazei-o, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que esta palavra possa trazer para o seu coração a alegria, o desafio de viver uma vida abundante, viver uma vida plena nele, em Cristo, para que em todas as coisas, em todo o tempo, você seja grandemente abençoado, renovado, e que a cada dia, você possa se lembrar, não importa o que eu vejo, não importa o que eu sinto, não importa o que eu estou vivendo, Deus é fiel, jamais me desamparará, jamais me abandonará, não importa que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, Ele há de me sustentar e de me renovar.